Oi pessoal, eu me chamo professor José Carlos Júnior e hoje nós vamos dar início a nossas 3 aulas sobre princípios de técnicas cirúrgicas. A segunda aula seria técnicas de exodontia simples e a terceira aula seria aula sobre complicações e acidentes em cirurgia oral. Então, para dar início na primeira aula, a gente vai falar sobre princípios de cirurgia oral. Então, o que é um procedimento cirúrgico, né? Um procedimento cirúrgico é uma ação ou um procedimento, como o próprio nome já diz, um procedimento a ser realizado, um procedimento cirúrgico a ser realizado nos tecidos orais do paciente, né? Nada mais é do que a realização de uma exodontia. Essa exodontia pode ter algumas modalidades, como as cirurgias periodontais, que no caso não seriam exodontias, mas seriam também procedimentos cirúrgicos que devem seguir os princípios cirúrgicos, né? As cirurgias parodontônicas e as cirurgias ortognáticas, que no caso seriam não cirurgias dentoalveolares, mas cirurgias realizadas em centros cirúrgicos. Então aqui nós temos fotos de alguns procedimentos cirúrgicos que podem ser realizados pelo cirurgião dentista, né? No caso aqui a superior à minha direita, né? Nós temos a cirurgia parodontônica, né? Que no caso seria a remoção de lesões e tecidos periapicais. No meu lado superior esquerdo seriam as cirurgias periodontais, que no caso seria o aumento de coroa clínica ou gengivoplastias no caso, e no meu lado inferior esquerdo nós temos as cirurgias ortognáticas realizadas por cirurgiões bucomaxilofaciais em centro cirúrgico sob anestesia geral, em que há a abordagem dos ossos gnáticos, né, da maxila e da mandíbula, para reposicioná-los de uma forma mais harmônica. A gente vê a diferença das duas harmonias da face antes e após a cirurgia. A gente tem uma inter-relação maxilomandibular muito mais favorável. Então, quais são as indicações para se fazer uma exodontia, né? Toda vez que o dente, a estrutura dentária, esteja, vamos dizer assim, que não haja mais condição de reabilitação, né? Então, na maioria dos casos, o elemento dentário não tem mais tecido de sustentação adequado. Na maioria dos casos, ele tem falhas, ele tem doenças periodontais que inviabilizam a sua sustentação, ou o elemento dentário pode ter uma destruição excessiva coronária, né? Exemplos de comprometimento de sustentação, né? Lesões de Furca, reabsorções ósseas severas, pacientes esses que têm problemas periodontais frequentes, que vêm se agravando, que culminam com a condenação ou a inviabilidade da manutenção desse dente em boca, né? Outros tipos de comprometimento de estrutura dental são alguns casos em que a fratura, na maioria dos casos, fraturas longitudinais ou fraturas radiculares que impossibilitam a sua restauração, né? Dentes extremamente escariados, dentes inclusos ou descidos que estão com comprometimento de cárie, em que eles não podem ser tratados, né? Fraturas, como eu já tinha falado, dentes inclusos, na sua maioria dos casos, dentes de maxila ou mandíbula inclusos, né? Terceiros molares, quando não está em linha de oclusão, porque esses terceiros molares podem servir de depósito e acúmulo de resto alimentar, causando cárie no segundo molar, e em alguns casos há indicação cirúrgica de que, uma vez que o capuz pericoronário desse dente pode sofrer uma alteração celular e se diferenciar em um cisto dentígero, um cisto dentígero, ou em alguns casos um ameloblastoma, e até em alguns casos raros. E outros dentes, como a gente tem o caso de
exodontias que precisam ser feitas por indicação de tratamento ortodôntico. O ortodontista indica a remoção desses dentes para que eles sejam removidos e assim o ortodontista possa fazer a manutenção e seguir com o planejamento ortodôntico desse dente. Contraindicações para a exodontia. Na maioria dos casos, as contraindicações para procedimentos cirúrgicos incluem patologias ou doenças sistêmicas graves ou descompensadas, né? Uma vez com que o paciente não seja classificado em um paciente asa 1 ou 2, no caso se ele for um paciente asa 3 ou 4, há a contraindicação dessa exodontia. Além do que as complicações mais graves, as contraindicações mais graves, mais frequentes, né, são a diabetes, né, e algumas deficiências de fator de coagulação, em que o paciente sofre de alguma discrasia sanguínea ou uma anemia profunda e que ele precisa ser medicado ou compensado para que haja a realização dessa cirurgia. Outras indicações para a exodontia são pacientes que, por algum motivo, não realizaram a exodontia indicada no período adequado, culminando assim no desenvolvimento de uma infecção dentária e assim o desenvolvimento de um abscesso, de um edema, né? Em que há necessidade de reduzir esse quadro infeccioso antes, para que logo em seguida se faça a exodontia ou, quando possível, fazer drenagem desses tecidos e a remoção do dente no mesmo tempo cirúrgico. Pacientes, em alguns casos, esses mesmos pacientes que estão em processo infeccioso inflamatório grave acabam por sofrer de trismo. Trismo é uma limitação da abertura bucal causada por inflamação nesses tecidos da face. Então, o que significa dizer técnica asséptica e precauções universais? Todo procedimento cirúrgico vai seguir alguns princípios e técnicas. Dentre eles, nós temos que seguir o princípio da antisepsia, ou seja, o procedimento cirúrgico deve tomar medidas de biossegurança, né? Como lavagem de mãos, uso de EPI, uso de protetores como gorro, máscara, capote cirúrgico, óculos de proteção, além do que o ambiente cirúrgico deve ser um ambiente que esteja limpo, que tenha passado por medidas assépticas, né, para que a gente possa garantir a limpeza e a não contaminação de alguma superfície e, consequentemente, a contaminação do paciente, causando assim uma infecção no paciente, né? Então nós temos que tomar precauções contra os riscos biológicos, que podem ser fungos, parasitas, bactérias, vírus, que são micro-organismos que normalmente habitam as superfícies e o nosso meio ambiente, né? Então nós temos que tomar medidas contra esse risco biológico, que são todos esses micro-organismos que eu já citei, né? E para isso a gente tem que também estar atento à descontaminação, não só das superfícies, mas do próprio paciente, né? Das superfícies orais, de pele, de mucosa desse paciente, da via respiratória, né? E a gente tem que tomar medidas de descontaminação, uma vez que esses tecidos, a pele, não é um tecido livre de contaminação por micro-organismos. Então nós precisamos tomar medidas para antisepsia desses tecidos e evitar a contaminação cirúrgica, né? Então, o que é a técnica asséptica? Técnica asséptica é manter um estado de asseio, né? São adotar medidas de desinfecção e esterilização. Muito bem. Toda vez que eu falar em desinfecção, eu vou utilizar meios ou agentes químicos ou físicos para diminuir a quantidade de micro-organismos de uma superfície, por exemplo, superfície inanimada, né? Um material, uma mesa, um instrumental cirúrgico. Toda vez quando eu falo em esterilização, eu estou falando em remover totalmente qualquer forma de vida presente em uma superfície. Então, os instrumentais cirúrgicos que são utilizados para fazer as odontias são esterilizados, ou seja, eles são passados por ciclos de esterilização
onde eles são embalados e colocados na autoclave, e esse autoclave aumenta de temperatura e pressão durante um determinado período de tempo, proporcionando assim a desinfecção total, a esterilização total desses instrumentais, né? O termo asséptico, né? Quer dizer, os termos antissépticos são desinfetantes e germicidas que são empregados para utilização, para causar desinfecção dessas superfícies, né? Então, nós podemos utilizar antissépticos para causar a desinfecção ou a asepsia de um determinado material ou tecido, né? Dentre eles, nós temos também o termo de antissepsia, né? O termo de antissepsia é um conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de micro-organismos ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-lo, e para tal fim utilizamos antissépticos ou desinfetantes, né? Então, a antissepsia significa utilizar antissépticos, né, para diminuir a população de micro-organismos de um determinado ambiente ou superfície, né? Outros conceitos, o que significa dizer degermação? Degermação refere-se à erradicação total ou parcial de micro-organismos da pele. Uma vez que quando o cirurgião vai fazer um procedimento cirúrgico, um dos primeiros procedimentos é a degermação, ou seja, o cirurgião vai, logo depois de se paramentar de todos os EPIs, ele vai fazer a lavagem correta das mãos para causar uma degermação da pele, né? E esterilização, a gente já falou que é o processo que garante a completa ausência de vida sob qualquer forma ou superfície, né? Então, antissepsia, né? É a descontaminação de todos tecidos vivos, dependendo da cooperação dos dois processos, ou de desermação ou antissepsia. Um exemplo disso é a utilização de meios, né, de produtos químicos para fazer a antissepsia oral, né? E também existem produtos para fazer a antissepsia extraoral. São sabões, detergentes e agentes químicos que diminuem a população antimicrobiana, né? Então, assim, continuando, né? A segunda via, ou seja, a primeira, que é a degermação, é a utilização de sabões para remoção de micro-organismos da pele, e a antissepsia, né, é a destruição de micro-organismos transitórios ou residentes através de aplicação de um agente químico ou de germicida, como eu já falei. Todo antisséptico ideal deve ser estável, solúvel em água, possui ação de amplo espectro, ativo em baixa concentração, não manchar a pele ou o vestuário, eficaz à temperatura ambiente, ação bacteriostática e ausência de toxicidade e baixo custo, né? Os antissépticos mais utilizados, né, são o iodo, a clorexidina, o álcool e o hexaclorofeno, que é um antisséptico utilizado à base de fenol, que também é utilizado para fazer as medidas antissépticas, né? Composto de iodo é o mais eficaz dos antissépticos, né? Ele pode ser utilizado também como degermicida, ele tem amplo espectro e é um dos antissépticos mais eficazes utilizados na cirurgia por seu efeito imediato e ação residual de amplo espectro, né? Outros meios de esterilização, né? Ou seja, quando a gente vai remover completamente os micro-organismos de uma superfície, o mais utilizado é o calor úmido, né, que é um autoclave, mas nós temos também calor seco, como a estufa, meios de irradiação e até meios químicos, em que são utilizados produtos químicos durante um longo período de tempo, causando assim a esterilização desses instrumentais, que não é o mais indicado. Aqui nós temos um exemplo de procedimentos instrumentais, no caso um fórceps, que foi embalado em grau cirúrgico e foi enviado para um processo de esterilização.
O último, a imagem do fundo, é um teste biológico em que é colocado dentro da autoclave para se fazer e verificar a eficácia da esterilização. Aqui nós temos uma foto sobre um cirurgião que está devidamente paramentado, com gorro, máscara, óculos de proteção, jaleco, e logo em seguida a utilização, a colocação, o cirurgião calça as luvas cirúrgicas, que precisa de um passo a passo adequado, né, evitando descontaminação, evitando contaminação cruzada e da luva. Outros exemplos de instrumentais que são utilizados para a cirurgia são os procedimentos, os instrumentais cirúrgicos, em que há uma sequência de disposição. Essa mesa os instrumentais não são colocados na mesa de forma aleatória, eles são colocados de forma a serem utilizados, dispostos na mesa à medida que nós vamos utilizando. E na próxima aula nós vamos falar sobre a utilização e a sequência e a montagem adequada das mesas cirúrgicas, né? Então, necessidades básicas para a cirurgia, né? Toda cirurgia o cirurgião deve ter uma visualização da área que ele vai operar e um assessoramento adequado. Ou seja, ele precisa ser bem auxiliado e ter acesso, ele precisa ver e ter acesso adequado a local que ele vai utilizar. Então, as técnicas cirúrgicas são 4: diérex, exérex, hemostasia e síntese. E ao lado aqui nós temos os exemplos de alguns procedimentos cirúrgicos que são utilizados em cada técnica, né? A diérese é a separação, o corte, a divisão de tecido. Então, toda vez que há incisão ou divulsão tecidual, nós estamos realizando procedimentos de diérex. Exérex são procedimentos de remoção, ou seja, toda vez que eu vou remover uma estrutura ou um elemento dentário, onde eu faço a osteotomia, ou onde eu faço a osteotomia, onde eu faço a exodontia, eu estou removendo estruturas, então eu estou fazendo exérex. No caso também, se eu for remover uma lesão, remover uma lesão é exérex. Outro princípio é de hemostasia, onde eu utilizo instrumentos cirúrgicos ou instrumentos ou meios auxiliares, como o gás, para tamponar, para causar parada da hemorragia, causar a hemorragia, né? Então, toda vez que eu faço ligadura ou pinçamento de uma artéria ou de um vaso, eu faço procedimentos de hemostasia. E por fim, síntese. O princípio de síntese é a utilização de meios de sutura para suturar a ferida cirúrgica ou alvéolo, né? Demonstração de alguns instrumentais. Nós temos bisturi, né? Esse é o bisturi, indicado bisturi com cabo número 3, e a lâmina pode variar entre lâmina 12, 15, 15C, né? Aqui estão os casos de lâmina 15, 11, 12 e 15C, em sequência da minha esquerda para a direita, né? A montagem do cabo na lâmina deve seguir um princípio, uma ordem adequada que vai ser explicado nas próximas aulas, tá bom? Mas deve ser utilizado e deve ser devidamente colocado e preso. A empunhadura do bisturi é esta, em forma de caneta, em que a apreensão digital, esse é o mais utilizado para cirurgias odontológicas. E as incisões. Nós temos alguns tipos de incisões, né? Entre elas a de Neumann e a de envelope são as duas mais utilizadas, em que a exodontia deve respeitar a integralidade tecidual, né? Deve ter versalidade e amplitude, ou seja, ela vai ser tão ampla quanto necessário. Apoio traçado ósseo, ou seja, a incisão deve ser feita em tecido ósseo, mantendo-se assim uma vascularização adequada, ou seja, o desenho da incisão deve ser adequado para manter a vascularização desse tecido e ele poder cicatrizar adequadamente, né? E toda incisão deve ser assim, realizada de forma firme, única, né? Evitando lacerar o tecido. A lâmina deve ser apoiada sobre o tecido ósseo e deve ser feita a realização de uma incisão única e firme, né? Seguindo com os princípios, nós temos um instrumental que se chama descolador de Moltke número 9, que é utilizado para se fazer descolamento tecidual, dentre outros também,
tá? Nós temos outros tipos de descoladores, mas o meu preferido, assim, todo instrumental tem uma indicação adequada, né? Uma situação cirúrgica adequada para o uso, né? Dentre eles nós temos o descolador de FIA, o sindesmoto, uma cureta de molde, o descolador de molde, né? Todos esses têm pontas ativas distintas para serem utilizadas, na sua maioria dos casos, em endodontia simples, na descolamento e exposição da margem gengival, do colo gengival, da região cervical do dente, para exposição óssea, né? Planejamento do retalho. O planejamento do retalho vai envolver o tipo, né? A prevenção de deiscência, ou seja, quando há falha ou quando tem uma remoção óssea e essa margem tecidual de gengiva ela falha, ela não cicatriza adequadamente, e eu tenho que prevenir necrose e dilaceração do tecido. Então a incisão deve ser o mais ampla possível e evitar que ela seja traumatizada, né? A base principal para os desenhos de uma incisão bem adequada é essa forma trapezoidal, em que nós temos que a base ali, o X, sempre tem que ser mais ampla, né, do que a altura Y, né? Ou então a relaxante tem que ser divergente em relação a incisão relaxante tem que ser divergente em relação à raiz do dente. Então aqui nós temos um exemplo de incisão relaxante, né? Com duas relaxantes que foi feita em região parapapilar, divergindo para a oclusal. Então aqui mais alguns tipos de incisão, com uma relaxante, duas relaxantes, na A com uma relaxante, na B com duas relaxantes e na C com uma incisão intrasulcular, né? Mais uma vez, aqui outros instrumentos de exéresis, né, que são fórceps, né? Cada fórceps é indicado e tem uma manipulação, uma pega adequada para cada tipo de dente. Outro tipo de instrumentais para fazer exéresis são as brocas, que são utilizadas ou em peça reta ou em caneta de alta rotação sobre refrigeração para se fazer a osteotomia ou odossecção dos dentes, tá? Mais alguns instrumentos utilizados para fazer exéresis, né, que são cinzéis, canetas e limas de osso, que são utilizadas, e alveolótomos ou golvas, que são utilizados para remover algum tecido ósseo que ficou que precisa ser removido para não deixar pontas ativas ou aspas, né? Outros tipos de instrumentais para a cirurgia simples são as alavancas, né? As alavancas vão servir para fazer luxação dos dentes. Nós temos vários tipos de alavanca reta, apical, celde, triangular, pote, tá? E aqui nós vamos à utilização dos fórceps. Cada fórceps tem sua indicação e sua utilização. Os fórceps utilizados para região anterior de maxila são os fórceps 150, né? O fórceps 150, o número 1, em alguns casos, né? Também pode ser utilizado. Para os dentes superiores e posteriores, nós temos o fórceps 18RL. O 18R são para os posteriores do lado direito e os 18L são para os superiores do lado esquerdo. Nós temos os fórceps indicados para raízes residuais, que são os 65 ou 69. Os fórceps utilizados para as dentes anteriores e inferiores, que é o 151. Nós temos também utilizados para molares inferiores, que pode ser o 17, que é esse da figura, e o 16, que é esse da figura agora, que ele tem duas garras, né, também chamado de chifre de vaca. E alguns outros instrumentais que são utilizados na cirurgia simples, como o afastador de Minnesota, que é utilizado justamente para afastar e proteger os tecidos. As pinças, né, que são utilizadas para fazer ligadura ou hemostasia, né? Outras pinças que são utilizadas para apreensão de tecidos ou para prender aventais cirúrgicos ou campos cirúrgicos, e no caso essa é a pinça Alice. Materiais utilizados para fazer exodontia, que são a pinça anatômica, a dente de rato, a dietrich, né? E o material utilizado para fazer a sutura, que são o porta-agulha e os fios de sutura, em que há também a realização do fio de sutura, a realização da sutura em si, para fazer as manobras de hemostasia. E numa aula seguinte nós vamos demonstrar como fazer essa cirurgia, como fazer essa sutura passo a passo. Tá? Outros, para finalizar, nós temos alguns instrumentais que são as tesouras, né? As
pinças hemostáticas curvas, né? Materiais de auxiliares, que são a seringa hipodérmica, a agulha e sugador, cânula de sugador, tá? E por fim, a bandeja cirúrgica, ela é montada com todo o instrumental cirúrgico adequado, que deve ser utilizado e disposto de forma adequada, seguindo a sequência de utilização na cirurgia, tá bom? Então, por hoje, a aula foi sobre princípios cirúrgicos. Eu espero ter ajudado, né? Eu estou à disposição. Um grande abraço.